Os Axiomas de Zurich é um livro muito interessante que traz alguns fatos, conceitos e diretrizes traçados por alguns investidores do mercado financeiro. É como se conseguíssemos objetivar a experiência desses especuladores. Ele trata dos riscos que se corre ao se investir no mercado financeiro e como administrar esses riscos. Até porque ele frisa muito bem que se há uma possibilidade de um ganho financeiro consistente, há riscos também. E não há nenhum investimento que não tenha esses riscos. O primeiro axioma fala que se você não se preocupa, você não está arriscando. Ele tenta traçar um paralelo de uma vida com aventuras. Para você ter uma vida boa, cheia de aventuras, você vai correr alguns riscos. Aquela questão do no pain, no gain. Ele também fala que você deve arriscar uma quantidade moderada, que realmente possa fazer diferença em um investimento que vale a pena, para que isso traga realmente uma possibilidade de um futuro diferente, que traga uma esperança. Ele também conclui que se deve evitar a diversificação dos investimentos por três problemas principais. Primeiro, porque você vai investir em algo que não vale a pena. Segundo, porque os ganhos e perdas de investimentos muito diversificados podem fazer com que você não caminhe nem um pouco para frente, você vai permanecer no mesmo lugar. Terceiro, você vai tentar fazer um malabarismo, ter vários investimentos, vários tipos de aplicações, você vai ter que dar atenção a muita coisa ao mesmo tempo e você pode se perder. Enquanto está indo tudo bem, ok, mas na hora que dá errado, tudo pode ir de água abaixo. O segundo axioma fala que você deve identificar cedo demais os seus lucros. Ou seja, se você não tem ideia do pico da montanha, você tem que presumir se está próximo, se está distante, e logo que estiver se aproximando desse pico, identificar os seus lucros e cair fora. Evitar chegar a esse pico e em seguida começar a decair a lucratividade dos seus investimentos. Após em períodos curtos ou médios, e tenha o controle da ganância. Isso vai aumentar as chances de você ficar rico. Não se lamente se por acaso abandonar uma posição e depois descobrir que mesmo que você perdeu um dinheiro, que mesmo após o seu abandono, esse investimento continuou tendo uma rentabilidade crescente. Por outro lado, entre sabendo quanto você espera, quanto você quer ganhar com aquele investimento. A partir do momento que você consiga esse objetivo, caia fora, se desligue e parta para uma outra. Nesse axioma, ele fala que na hora que você perceber que o barco começou a afundar, para você abandonar. Ele fala que sair de uma situação complicada é o dodge especulativo mais raro. E por outro lado, não abandonar uma posição de investimento é o erro que mais traz prejuízos para o especulador. Quando se começa a dar errado, você tem que tentar trazer indícios objetivos que a coisa pode melhorar. Se você estudar, observar e ver que não há esses indícios, abandone de forma rápida, porém de forma delicada, para evitar pânico à sua volta. Em relação às ações, ele recomenda que após uma queda de 10 a 15% da lucratividade ou de prejuízo, você parta para uma venda dessas ações. E há grandes obstáculos a superar nessa questão de abandonar o barco. Primeiro, pelo medo de se arrepender. Às vezes você abandona o barco e vê que lá na frente a situação não era tão ruim assim. Vai ter que abrir mão de parte do seu investimento. Você já teve algum prejuízo, mas é melhor abrir mão de ter pequenas perdas do que esperar uma grande perda. E também pela própria questão de admitir o erro, né? Então, no mundo financeiro, aquela questão de quem espera sempre alcança é tratado de uma forma como uma grande besteira. Não espere, pule fora. Sobre as previsões, ele fala que não se deve levar muito a sério, principalmente aqueles grandes gurus, mestres que enxergam o mercado a médio e longo prazo, porque eles até acertam, mas erram bastante também. E o comportamento humano em si é completamente imprevisível, não dá para levar muito a sério essas previsões. Então, medir o desempenho de uma aplicação financeira através de índices mais objetivos, como o Standard Poor's, até é possível, mas não é o mais importante, não é só por aí que você vai conseguir ter uma segurança maior no seu investimento. Ele fala, por exemplo, que a bolsa é um grande caldeirão de emoções humanas. Isso
faz com que as altas e baixas das ações oscilem bastante, dependendo muito do humor humano. Então, previsões, muito cuidado. O quinto é o axioma que ele considera mais importante, que é a questão de você conviver num mundo completamente caótico, que é o mundo financeiro. Ele fala que o investidor mais esperto consegue conviver com o caos sem se abater. Então, até começar a parecer que há ordem, o caos não é perigoso. Não se pode confiar em fórmulas que tentem objetivar, até porque a sorte não pode ser ignorada dentro do mercado financeiro. A armadilha do historiador é aquela história de se a ação ou se esse investimento se comportou assim até o momento, a gente prevê que no futuro ele se comporte assim também. Você não pode confiar nisso piamente. A ilusão do grafista, que ele chama, são aqueles investidores que chegam com gráficos muito bonitos, complexos, que você mal consegue entender e que tenta trazer de uma forma objetiva o comportamento futuro de algumas ações, mas que não funciona muito bem assim. Tem também aquela questão da ilusão da correlação, de você achar que tal ação funcionou bem assim, então outra ação que é até melhor pode funcionar ainda melhor. Esse tipo de correlação não existe. Você também tem que tentar evitar imaginar causas, quando não se pode observá-las em funcionamento prático, né? Há também a questão da falácia do jogador, que chega dizendo, não, porque eu consigo grandes lucros, mas ele só mostra quando ganha. Quando ele perde, normalmente ele não fala. No sexto axioma, ele fala que você deve evitar criar raízes. Não fique preso a um investimento, a uma empresa, a um tipo de ação. Esteja sempre atento, porque aquilo que te deu lucro, ou que está te trazendo lucro, no futuro pode te trazer prejuízo. Então, não tem que ter nenhum tipo de sentimentalismo, como lealdade ou saudade a um investimento fixo. Se você perceber que há um outro investimento que pode te trazer mais lucro, então troque, né? O investimento, ele por si só, ele não te deve. Então, se você acha que está começando a ter algum tipo de prejuízo, não fique esperando recuperar apenas com esse mesmo investimento o prejuízo que você teve e obter lucro a partir daí. Então, nada de sentimentalismos. A intuição não pode ser desprezada, mas só se pode confiar em um palpite quando se pode ser explicado, ou seja, você ouviu, soube alguma informação, leu em algum lugar que de uma forma objetiva você pode confiar naquele palpite minimamente. A intuição ela pode ser abordada de três maneiras. Com total desprezo, que não deve ser feito quando você tenta nortear os seus investimentos apenas baseado em fatos e dados muito objetivos. Com confiança excessiva ou indiscriminada, quando você confia apenas na sua intuição e esquece os dados relevantes, os gráficos. E de uma forma de uma utilização seletiva, quando você consegue mesclar tanto dados objetivos quanto a intuição norteando alguns palpites. Então, são informações que podem até estar no seu subconsciente que trazem um palpite realmente relevante. Por outro lado, você não pode confundir o palpite com a esperança. Você até pode achar que deve ganhar, que quer ganhar dinheiro com aquele investimento, mas isso não pode ser o norte do seu palpite. Não espere cair do céu a ajuda para ter um investimento vencedor, ganhador, porque certamente não está entre os desígnios divinos a determinação para fazê-lo rico. Então, trabalhe. Por outro lado, ele fala que se a astrologia desse certo, todo astrólogo seria rico. É aquela mesma coisa do Campeonato Baiano. Se Mandinga desse certo, o Campeonato Baiano não teria vencedor. Utilizar a superstição você pode até fazer de uma forma moderada, mas isso não pode ser um fator limitante importante para os seus investimentos. O otimismo é importante para se esperar o melhor, e a confiança é fundamental para lidar com o pior, ou seja, na hora que se tem que encarar o pessimismo. Então, nunca faça especulação só por otimismo.
Você tem que buscar a confiança, tem que tentar entender o meio que está à sua volta para que na hora que dê errado alguma coisa nos seus investimentos, você possa ter a confiança de tomar as atitudes mais corretas. A vida realmente é completamente impossível sem o otimismo. Então, o próprio ato de arriscar já é uma demonstração do otimismo. Agora, como se safar em caso de complicação, isso vem da confiança, isso tem que se ter experiência e tem que se estar muito atento em relação ao mercado financeiro. Esse eu achei o axioma mais polêmico, porque ele fala de forma muito enfática para você fugir da opinião da maioria, mas no sentido de você criar sua própria consciência e não aceitar como certo o que a maioria fala que está correto. Ele cita muito a posição de Descartes, que só acreditava no que ele realmente podia provar. Aquela frase célebre, penso, logo existo. Por outro lado, ele fala também para você não embarcar nas especulações da moda. O que todo mundo quer, certamente não é o que você deve investir, que possivelmente esse não é o tempo certo de investir nessa ação ou nesse mercado. Ele fala para evitar a teimosia. Se não deu certo da primeira vez, então esqueça. A perseverança nem sempre é uma virtude boa em matéria de dinheiro. Se perder o dinheiro com um investimento, não espere ganhar o retorno, ou recuperar o dinheiro investido com esse mesmo investimento. E evite fazer o que eles chamam de preço médio, que é o seguinte: você compra 1.000 ações a R$ 20, essas ações caem para o preço de R$ 10. Daí você compra mais 1.000 ações a R$ 10, ou seja, você terá investido R$ 30.000 em 2.000 ações. As ações terão um preço médio de R$ 15. Então você não precisaria esperar ela voltar aos 20 para que você recuperasse o seu investimento. Ele fala que isso pode ser uma grande bobagem, pode ser uma armadilha imensa, até porque você tem que pensar, tem que de forma objetiva. Você compraria aquelas 1.000 ações a mais se elas fossem oferecidas hoje para você, independente de você já ter tido um prejuízo anterior com elas? Então ele fala para você escolher o investimento pelos méritos desse próprio investimento. Preservar um investimento tentando recuperar o ganho ou a perda que se teve é uma grande armadilha. O 12º e o último axioma fala para você evitar o planejamento a longo prazo, porque isso pode trazer uma falsa crença de que o futuro está assegurado e a situação muda, as coisas podem mudar e você pode ter uma grande decepção lá na frente. Se você não consegue enxergar o objetivo do seu plano, como é que você vai conseguir traçar uma estratégia para alcançá-lo? Se é difícil entender o mercado daqui a uma semana, daqui a um mês, 6 meses, imagina daqui a 20, 30 anos, muita coisa pode mudar. Então ele fala que o único plano a longo prazo que você deve ter é enriquecer. Então fuja dos investimentos a longo prazo. Judite, que bom que você ligou. Eu preciso cancelar imediatamente aquele meu seguro total. Oi? Oi, mãe. Não estou ficando doido não. Só um pouco cansado, talvez. Não, tá tudo bem, então. Eu estou comendo sim, tá tudo ok. Pode ficar tranquilo.